sobre essa questão de arrogância, que é assim, a mesma arrogância que causou o Nintendo 64 é a arrogância que fez o Famicom ser bem sucedido. Né? Há um momento, por exemplo, me vem à mente, onde o Hiroshi Yamauchi ele teve uma reunião com basicamente seus maiores produtores, né? As maiores empresas de videogame do Japão, e elas queriam que ele levantasse o limite de cartuchos anuais do NES, para que elas pudessem lançar mais jogos nos Estados Unidos. E elas levaram ele para almoçar, para jantar, ele ouviu o que todo mundo tinha a dizer, ele comeu em silêncio, ele limpou a boca e, segundo o biógrafo dele, ele levantou e falou assim: eu quero lembrar a todos vocês nessa mesa que vocês precisam de mim e eu não preciso de nenhum de vocês. Né? Ele pagou por essas palavras quando essas empresas todas abandonaram ele na época, no final do Super Nintendo, e foram para o PlayStation ao invés do Nintendo 64. Mas essa mesma arrogância constituiu o Nintendo 64, constituiu o Super Nintendo, criou o DS, certo? Então é muito complicado, porque assim, é que nem quando você olha para os Estados Unidos. Só é arrogância quando dá errado. Quando dá certo, o cara é genial, certo? Quando o cara bate no peito e fala, eu vou fazer, e dá certo, o cara é um gênio. Vide o Steve Jobs. Steve Jobs é muito conhecido por falar assim, o público não sabe o que ele quer. O cliente não sabe o que ele quer. Eu sei. E ele vai querer o que eu quero que ele queira. Certo? Ninguém lembra que esse cara errou forte no primeiro Macintosh. Certo? Ninguém lembra que ele teve produtos que ele errou forte ao forçar no mercado. Mas por quê? Os produtos que ele forçou no mercado, na soberba dele, que deram certo, tornaram ele um gênio. Né? Então, a estrutura desta soberba, ela é muito comum no executivo. O executivo tem muitas vezes essa soberba. O executivo tem muitas vezes essa construção de pensamento, de eu sei o que vai dar certo. Em termos de mercado japonês, a Nintendo tinha uma ideia muito, eu vou usar o termo infantil aqui, de que o mercado não seria seduzido por uma quantidade absolutamente gigante de dinheiro que entraria no mercado com a entrada da Sony. Né? Nós estamos devendo um crônicas da história do videogame, do PlayStation há anos. Mas isso é um ponto que a gente tem que comentar lá. O mercado de videogame ele cresceu muito e muito rápido com a entrada da Sony. Porque a Sony injetou dinheiro numa quantidade que Sega e Nintendo não sonhavam ser capaz de injetar. Certo? Não tinha como, elas não tinham como injetar aquela quantidade de dinheiro no mercado. Então as outras duas injetaram e a Sony injetou, pagava muito bem todo mundo, o aparelho estava em todo lugar, estava sendo vendido, os discos estavam sendo fabricados no país e tal, e não sei o quê. Aí o que acontece com eles? Todas essas decisões da Sony são tomadas pelo mesmo cara que toma as decisões ruins do Play 3. E que tomou um monte de decisões erradas no Play 2 também. O Play 2 teve uma série de decisões incorretas. O primeiro design do Play 2 tinha notórios problemas de alimentação e de calor. O primeiro modelo queimou muito. Muito mesmo. Deu muito problema. A Sony sabia disso. Mas eu tenho que colocar esse produto no mercado agora. Por quê? Porque eu não sei quando vem a resposta da Nintendo. E Microsoft está fazendo um videogame. E Sega está ganhando mercado com o Dreamcast. Inclusive, você colocou um ponto. A Sega colocou o Dreamcast no mercado na hora errada. Não tinha hora certa. Não tinha hora certa. Se ela segurasse o Dreamcast para o Dreamcast entrar no mercado em 2001, ele ia ser uma máquina muito atrasada para chegar. Né? Lançou em 98, ele era uma máquina entrunchada entre duas gerações. Não tinha, ele não era tão polivalente e versátil quanto o Cube, o Xbox e o PlayStation 2, mas ele também não era tão limitado quanto o Play 1 e o Saturn. Né? E tem uma biblioteca absolutamente invejável de jogos. Invejável. Certo? Nenhuma outra empresa na história conseguiu atrair tanta gente tão rápido que nem a Sega do Dreamcast. Né? Salvo a Sony.
Porque ela estava pagando absolutamente gigante de dinheiro fazendo.